Moças e rapazes, meninos e meninas, damas e cavalheiros, senhoras e senhores, oi! Meu nome é Felipe Lima de Mello e aqui estamos para mais um Criquetistas Quinzenal, segundo desse ano. Quiçá pareça autopromoção minha colocar uma foto solo neste programa, esta vem acompanhada de um apelo. Não queremos dinheiro. E não é que dinheiro não seja bom, né? E nem curtidas. Se bem que reconhecimento por trabalho também é muito bom. Mas precisamos de algo com muito mais importância. Você. Numa analogia ao nosso esporte aqui no Brasil, que é ainda de poucos, nós também temos um número diminuto. O projeto por si só surgiu de interesses comuns meus, que cubro a Copa do Mundo desde 2015 no Facebook do Carioca, do Felipe Rossafa, que também se interessou pelo esporte e foi um dos principais apoiadores e redatores nesses últimos 2018 e 2019, e Moisés Santiago, do 4Geeks, que nos ajudou muito quanto à logística. Sem ele, nós não teríamos páginas no YouTube e Instagram, para se ter um exemplo. Contudo, apesar de tudo isso, nós temos uma vida bastante atarefada e somos amadores quanto a tocar um veículo de notícias. E é aí que você entra. Em vezes tivemos de parar de fazer o nosso trabalho por causa do desânimo ou por motivos pessoais, e a gente não quer mais isso. Levando em conta a necessidade que nós temos de mais pessoas para nos ajudar, nós fazemos este apelo. Embora o pedido seja extraordinário, o que desimpeça ninguém de se candidatar a isso, é de bom grado que informemos o que exatamente queremos que estas novas pessoas façam. Seria brilhante que elas entrassem na nossa equipe e estivessem a fim de trabalhar com a cobertura do cricket feminino, pois nenhum de nós entende do assunto, e também com relação ao nosso Instagram. Creio que o Rossafa cuide bem o suficiente do Twitter, já que ele aguenta ficar lá, e comigo cuidando do YouTube, quiçá de um novo Facebook, restaria ao novo integrante atualizar o Instagram. Os únicos quesitos que pedimos aos candidatos é o respeito pelo esporte, já que sabemos que amar é difícil, pois a nossa realidade é muito distante do jogo, e temos muitos que se interessam pelo jogo sendo o mesmo sua segunda opção. E o segundo é que entenda português, pois apesar de que nem todos os que curtem o nosso programa têm a língua portuguesa como primeiro idioma, o nosso direcionamento é de ser uma mídia direcionada para esta língua. Direcionada, ficou redundante, mas tudo bem, segue. Pois bem, agora sem mais delongas, vamos ao programa desta quinzena. Copa do Mundo Sub-19. Como funciona? Os resultados de momento e destaques, e umas pequenas palavras sobre Japão, Nigéria e a outra rapaziada que entrou na Copa do Mundo pelas eliminatórias. Japão e Índia, um resumo, a derrota cachapante no primeiro jogo e a virata nos outros dois. Uma coisa que a galera sempre pergunta, como que funcionará as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023? Bangladesh Premier League, o grande jogo entre Tigers e Royals valendo o título, a Big Bash League australiana, o que aconteceu no final da temporada regular, os classificados e os jogos. O que acontece na América do Sul, na Argentina, o confronto entre a seleção argentina no tour que o MCC fez para lá. E aqui no Brasil, apenas algumas palavras sobre o que vai acontecer na primeira etapa do Campeonato Brasileiro e as datas do Sul-Americano Júnior e do Sul-Americano Masculino e Feminino. Pois bem, então agora vamos ao que mais importante acontece nesse janeiro, que é a Copa do Mundo Sub-19, que ocorre na África do Sul. Este torneio, para jogadores de 19 anos para baixo, é no formato ODI, ou seja, de 50 turnos. E, como todo torneio da ICC, as eliminatórias, que costumam trazer poucas equipes ao Mundial, são uma história à parte. O método de classificação para esta Copa do Mundo funcionou da seguinte forma. Dos 12 membros plenos,
os 11 primeiros se classificariam automaticamente. Até aí, tudo bem. Entendo que para um país chegar à nata do cricket é trivial que haja uma preocupação com a difusão do esporte aos menores, e isto por si só deve ser recompensado com a vaga, não há problema nenhum nisso. O 12º era a Irlanda, que foi às eliminatórias estando na primeira divisão europeia, mas que graças a concorrer com apenas uma vaga, viu o sonho cair perante a Escócia, que os derrotaram na última rodada daquela eliminatória europeia. O que se pode criticar com relação a isto é, você tem 16, pré-classifica 11. Não estou reclamando dos pré-classificados. Para mim, acho que até a Irlanda deveria. Mas você colocar apenas outras 4 vagas para os outros países que estavam tentando, honestamente, eu compreendo que o alto nível dos jogos deve ser mantido para que os mesmos possam ser televisionados, para que os mesmos sejam um produto. Mas será que isso a longo prazo realmente vale a pena? E será que até mesmo essas 4 seleções apenas conseguiram manter o padrão de qualidade que a ICC queria? Bom, isso é o que a gente vai ver analisando as seleções desse Mundial. Nigéria, Canadá, Japão, Emirados Árabes Unidos e Escócia. Destas, apenas 2 estavam em seu primeiro torneio a nível mundial da ICC. Cada uma delas teve um caminho até chegar ao Mundial, alguns mais interessantes que outros. Os Emirados Árabes chegaram, pois conseguiram fazer uma campanha invicta na primeira divisão da Ásia, batendo países fortes como o Nepal e Omã. A Escócia, como já citado, também se classificou invictamente dentro da elite da Europa, desbancando países tradicionais como Países Baixos e Jersey, além da citada Irlanda. O Canadá venceu pelas Américas, batendo seus adversários sem quaisquer dificuldade, citando, por exemplo, jogos contra Bermuda e Argentina, mas a graça maior está em ver os estreantes. A Nigéria se classificou numa escalada exemplar. Jogou a segunda divisão da África e venceu de forma invicta, indo junto de Tanzânia e Serra Leoa. Óbvio que eu não vou deixar de destacar o país lusófono, que mais esteve perto desta Copa. Moçambique chegou às semifinais da Divisão 2 africana, mas infelizmente sucumbiu perante a Serra Leoa e Tanzânia. Já na primeira divisão, a mesma facilidade que a Nigéria teve na segunda se repetiu. Eles se classificaram de maneira invicta, deixando para trás adversários respeitados e que eles deveriam temer, como Namíbia, que foi a sede, Uganda e Quênia. Contudo, a história que mais interessou a todos foi a saga japonesa. Como o único país asiático do Extremo Oriente a participar das eliminatórias, o mesmo teve de jogar ante países da Oceania, ficando a cargo inclusive de sediar o evento. Ganhando bem de Vanuatu, Samoa e Fiji, restou aos donos da casa a pedreira chamada Papua Nova Guiné, cuja sua seleção adulta está na Copa de T20 deste ano. Mais diferente dos bons exemplos de jogadores maravilhosos como Cissy Ball e Assad Vala, os jogadores da seleção sub-19 preferiram roubar lojas durante sua estadia, o que fez a Cricket PNG agir de forma capital para limpar sua pele. Os envolvidos foram suspensos por 1 ano dos Barramundis, e com isso o Japão carimbou a sua passagem com a insuficiência de jogadores da seleção de Papua Nova Guiné, já que os mesmos só podiam levar 4, pois agora não se sabe se 10 ou 11 foram suspensos graças ao episódio. Contudo, apesar das nossas grandes expectativas, a aventura destes 5 serviu apenas para experiência. Um mundial que, se pararmos para ver, parece muito com os de basquete e de handball. Você tem uma primeira fase, que é uma fase de grupos, no caso, 4 seleções para 4 grupos. As 2 melhores de cada grupo vão às quartas, as 2 piores para uma disputa para definir do 9º ao 16º. Das seleções classificadas pelas eliminatórias, apenas uma vitória em 10 jogos. Isso porque os Emirados Árabes Unidos venceram o Canadá. E se olharmos os resultados, a única coisa que anima é ver que
nem que seja de uma forma tímida, a ICC se curvou à inclusão. Rapaz, eu tenho tanta coisa pra falar sobre esse negócio de inclusão na ICC e tudo mais, que tomaria muito tempo. Então é melhor fazer, se for o caso, um vídeo somente pra dar esse comentário. Mas se eu tivesse de apontar alguma surpresa com relação ao campeonato, eu não poderia. Não que este não esteja revelando grandes jogadores, até mesmo dos associados. Fala-se muito de grandes exibições de Shafiqullah Ghaffari, um afegão com seus 11 wickets em 2 jogos, ou do indiano Rafi Bishnoi, uma das sensações da Copa com seu jogo consistente e suas eliminações que vão abrindo caminho para os azuis, que afinal de contas já estão nas semifinais, ou quem sabe de Bryce Parsons, com seu batting explosivo. Mas é impossível você olhar para essa Copa e não ver Anquil Kumar e seus 13 wickets de forma negativa. Ah, e antes que se fale algo, nascido e criado em Toronto. Sim, aquela Toronto. Porém, como eu já falei, está dando a lógica. Até mesmo os resultados de Sri Lanka e Inglaterra são compreensíveis, já que estavam em grupos com 3 ases para 2 vagas. Também podemos destacar a vitória indiana para cima dos australianos, mas em jogo assim pode acontecer de tudo, né? Até mesmo fora dos jogos pode acontecer de tudo, se levarmos em consideração, né? Uma das principais manchetes dessa Copa foi a inusitada dispensa de um dos batedores de aberturas australianos, que foi o Jake Fraser McGurk. Não McGurk. Depois de uma derrota contra a Índia, que foi inusitadamente eliminado sem ter enfrentado nenhuma bola num run-out provocado por seu parceiro Sam Fanning, ele estava passeando numa reserva natural em Kimberley junto de sua equipe, quando ele foi atacado no rosto por um macaco. O arranhão por si só exige cuidados, graças a alguma infecção ou problema do gênero, mas os médicos da Cricket Austrália acharam que seria melhor que ele voltasse para o país de origem. Mas não se preocupe, ele vai tratar e vai ficar bem. Saindo do assunto da Copa do Mundo, vamos para outro que mexeu com os amantes do nosso jogo, que foi a série de 3 jogos entre Austrália e Índia, na Índia. Qualquer resultado seria normal nesse duelo de titãs, mas o primeiro jogo em especial chamou bastante a atenção. Não simplesmente pela vitória australiana, mas sim por como que ela se deu. Foram pequenos detalhes que no final fizeram um estrago gigante. O primeiro deles foi a eliminação completa dos azuis rebatendo. Não que isso seja inaceitável, ainda mais num jogo de turnos limitados, mas chama a atenção ver que apenas o lendário Shikhar Dhawan conseguiu alcançar mais que 50 corridas, com os seus outros companheiros tendo em média 24 cada uma. O Rohit Sharma e o Virat Kohli, por exemplo, não mostraram todo o seu potencial, e com o terceiro power play, ou seja, do 41º over em diante, tendo um colapso dos últimos rebatedores, os indianos fizeram apenas 255 corridas. Resultado aceitável, se a gente for ver que era a seleção principal contra a seleção principal. Contudo, o pior ainda estava por vir. Não que seja algo anormal David Warner fazer uma centena. Também não é anormal que o Aaron Finch faça outra. E é um momento mágico ver que os dois fazem uma parceria de 2 centenas. Contudo, isso tudo acontecer contra a Índia é algo que não é tão comum. A equipe da casa também tinha seu supra-sumo lançando, quiçá com apenas o nome de Shardul Thakur sendo incomum, mas figuras mais conhecidas como Mohammad Shami, Jasprit Bumrah e o Kuldeep Yadav não conseguiram ser páreos para eliminar seus rivais num dia histórico, e que ecoou nos noticiários como um noticial de alerta. Afinal de contas, resultado ruim como este em casa aconteceu apenas 5 vezes, sendo a última em 2005, num dia em que Sachin Tendulkar tenta esquecer e o Graeme Smith, recém-aposentado, quer lembrar pelo resto da sua vida. Contudo, se existem males que vêm para o bem, este primeiro jogo serviu e muito para o amadurecimento do time indiano nessa série. No segundo jogo, ao contrário do primeiro, os rebatedores azuis se comportaram muito bem
e tiveram como seu grande destaque o wicketkeeper KL Rahul, que fez 80 corridas e ainda foi providencial nas eliminações de Aaron Finch, Mitchell Starc e Adam Zampa. No desempate, apesar do show de Steven Smith e suas 131 corridas, a Índia também mostrou sua força no bastão, tendo Rohit Sharma batendo para uma centena e fazendo uma parceria com Kohli, que fez 89. Agora, para finalizar acerca desse bloco apenas de jogos entre seleções, nós vamos falar sobre a próxima Copa do Mundo de ODI, que vai acontecer na Índia em 2023. O grande mistério e o que todo mundo se pergunta é: como que vai funcionar as eliminatórias para essa Copa? Bom, não é algo muito simples, mas a gente tem que entender tudo o que se passou nesses últimos anos para que a gente consiga ver algum sentido. Primeiro vamos olhar aos rankings da ICC. Esses rankings no masculino são separados nas 3 formas de jogo: as de teste, que são praticadas apenas pelos membros plenos, as de ODI, que são disputadas por 20 seleções, e as de 2020, em que todas as seleções associadas participam. Fora isto, existem outros tipos de campeonatos que a gente não está acostumado com como que é. Como, por exemplo, as 4 divisões que sucedem à primeira divisão de ODI. Essas 4 divisões elas são compostas por 16 seleções. E estas pleiteiam para subir, descer e, se possível, figurar entre uma das equipes de ODI que jogam no ranking principal. Com relação às demais seleções, para os torneios em ODI, elas jogam em divisões regionais, como a gente pode perceber na figura. Observando essa estrutura, nós pegaremos as 32 melhores seleções e vamos as dividir em 3 campeonatos: a Superliga, a Liga 2 e o Challenger. Na Superliga vão estar os 12 membros plenos mais os Países Baixos. Na Liga 2, do 13º ao 20º neste ranking. Já do 21º ao 32º estarão no Challenger. Agora, para auxiliar a nossa explicação, vamos utilizar este bom gráfico feito pelo membro da Wikipedia Blackhole78. Na Superliga, 12 times disputam 7 vagas, porque os indianos são café com leite, pois eles, como sede, já estão classificados. Os que terminarem entre os 5 últimos, com exceção do café com leite azul, né? Porque eu não consigo entender por que uma seleção que já está no Mundial está disputando uma eliminatória. Não passa pela minha cabeça a causa, motivo, razão ou circunstância disso. Mas está tudo bem, vida que segue, né? Os que terminarem em 5 últimos jogarão a classificatória para a Copa do Mundo, que levará outras 2 seleções. Agora eu entendo porque quando o Bolsonaro foi para a China, o Modi não mostrou o cricket, né? Qualquer político com 2 neurônios veria que... segue. Para esta qualificatória, vão se somar a elas os 3 primeiros da Liga 2 e os 2 remanescentes do Playoff. Playoff este que será disputado entre os 4 últimos da Liga 2 e os 2 primeiros da Challenge. Entendeu? A gente vai entender no dia, não se preocupa. Vamos lá. O presidente da Índia é Narendra Modi. Modi, Índia. Xi Jinping é da China. Mas não percamos o foco. 10 seleções numa Copa do Mundo. Sharapova. Eu te entendo. Eles fazem por onde? Mas vamos falar de coisa boa, vamos puxar para um assunto legal. Vamos agora falar das ligas T20 nacionais. Primeiro, Bangladesh Premier League. A gente teve a final há 2 semanas e foi um jogaço. Os Royals venceram os Tigers graças a atuações pontuais de Irfan Sukur, André Russell e Mohammad Irfan.
O jogo por si só não foi um primor no bastão para Rajshani. Isso. Que apesar dos 170, os números só conseguiram ser esses porque todos se esforçaram. Foi uma atuação coletiva muito forte. A gente pode pegar os exemplos de Sukur com 52 corridas e de Nawaz com 41. Sabe, os Tigres de Khulna conseguiram fazer um grande jogo com os seus lançadores. O Shahidul Islam, por exemplo, fez 5.75 em 4 turnos. Contudo, tendo que fazer 171 para ganhar, os Tigres começaram muito mal. Dentro do primeiro power play, eles perderam seus 2 aberturas, o destaque Hossein Shantu e o Mehdi Hassan Niraj, que saíram antes do final do segundo turno. Apesar do colapso, Shamsul Rahman e Riley Rousseau conseguiram controlar o jogo até meados da entrada com uma parceria de 74. Pena que nenhuma parceria abaixo acompanhou o bom rendimento. E Khulna conseguiu fazer apenas 148, sofrendo nas mãos de André Russell e de Mohammad Irfan, que economizou para 4,5 nos seus 4 turnos lançados. Agora saindo da Ásia e indo para a Oceania, vamos ver como está uma das principais ligas de T20 do mundo, que está caminhando para o seu desfecho. A Big Bash League australiana terminou sua temporada regular disputada como imaginávamos, decidindo suas vagas através dos mínimos detalhes. Durante a temporada regular, 2 jogos terminaram sem resultado, um entre Sydney Sixers e Hobart Hurricanes e outro entre Adelaide Strikers e Sydney Thunder. Pois bem, graças a estes, Hurricanes e Thunder conseguiram superar Perth e Brisbane, já que tiveram menos derrotas e, com isto, mais pontos, garantindo uma vaga para disputar o jogo eliminatório. 2 outros classificados, o Melbourne Stars jogaria o qualificatório contra o Sydney Sixers e os Strikers esperariam um vencedor do eliminatório para ver quem enfrentaria visando uma vaga no desafio, o qual enfrentaria o perdedor do qualificatório. Nos jogos que já ocorreram até o fim dessa edição, os Sixers surpreenderam os Stars com um espetáculo na defesa. Não que os Stars tivessem feito um jogo ruim defensivamente. Fora o abertura Josh Philippe, nenhum dos rebatedores dos Sixers conseguiu fazer mais do que 30 corridas. Agradeçam a Nathan Coulter-Nile e Adam Zampa, que tiveram juntos uma economia de 5.375 em 8 turnos. Contudo, o show dos Sixers veio lançando. Todos os lançadores de Sydney foram muito bem e comandados por Josh Hazlewood e Shane Abbott, limitaram com perfeição os rebatedores da equipe rival, cujo mais da metade não conseguiu fazer mais do que 6 corridas. Agora, os Stars vão ter que esperar o vencedor de Strikers e Thunder. Thunder este que venceu muito bem os Hurricanes. No caso, o Thunder se saiu vencedor graças a um bom jogo no bastão, em que os 3 primeiros rebatedores, os Mankawadja, Alex Hales e Callum Ferguson, fizeram 147 corridas somadas, dando ao time da Tasmânia a missão de chegar a quase 200 se quisesse ganhar. Todavia, a gente sabe que essa é uma missão muito ingrata e, sabendo disso, o time colapsou. No caso, eles perderam os seus primeiros rebatedores nos 10 primeiros turnos, e daí viraram presas fáceis para Jonathan Cook, Chris Morris e companhia. Agora saímos do âmbito mundial e rumemos à América do Sul, na Argentina, onde a seleção da casa enfrentou numa série de jogos o MCC, que também enfrentou o Belgrano, que foi o time que cedeu o campo para os jogos. Os resultados foram os esperados. Dos 8 jogos do MCC em solo argentino, 6 vitórias para eles, tendo os argentinos ganho os seus 2 jogos apenas num sábado mágico. O primeiro jogo do MCC foi contra a equipe da casa, o Belgrano, no dia 18 de janeiro. E eles até que jogaram bem. No caso, mesmo sofrendo com Thomas Ullnott e o capitão da esquadra Hassan Khan, eles conseguiram jogar bem lançando com os seus bons Hernan Fernel, Santiago Rossi e Pedro Arrighi. Pedro Arrighi, que inclusive tem até uma curiosidade.
em toda a história dos Jogos Internacionais de 2020, ele é um dos 10 que melhor jogou uma entrada. E essa experiência serviu muito para esse jogo de 50 turnos. Contudo, no bastão o sonho se esvaiu. Apenas com Pedro Barón fazendo 105 corridas e os demais não indo muito bem, eles acabaram perdendo o jogo por 72. Para se dizer apenas uma consideração de quão mal o resto da equipe foi, o segundo melhor marcador de Belgrano foi Martín contra a Barria, que fez 18 corridas, mais que os 3 aberturas juntos. Já no segundo jogo, um dia depois, começou a série de 7 partidas contra a seleção da casa. Bons nomes como o líder em corridas da Robin Stewart Shield, Lautaro Musiani, e os experimentados internacionalmente Agustin Hussain e Thomas Marinosi estavam presentes pela seleção argentina. Contudo, também não foram páreos para um dia ótimo lançando do MCC, com Rohan Brome e Matthew Jenkinson tirando 8 dos 10 jogadores da seleção local, que pouco pôde fazer para deter os rivais, que chegaram ao que precisaram, 142 corridas em 35 overs, levando em consideração que este era um jogo de 50. Mais 2 dias depois, em pleno uma terça-feira, aconteceu um jogo de 35 overs, mais uma vitória do MCC, mais uma vez um all-out argentino. Mas o jogo foi vendido mais caro do que o de domingo. Hernan Fennell conseguiu bons números lançando, no caso 7 overs, 3 maidens, 30 corridas cedidas e 3 eliminações, e ajudou sua seleção a limitar os rivais em 209. Contudo, apesar de um jogo decente no bastão do capitão Esteban Ninho e de Lautaro Musiani, Rohan Brome fez mais uma grande partida e com Will Phillips conseguiram vencer a seleção da casa. Na quinta começou a sessão de 5 jogos T20. Após ministrarem uma clínica aos jovens presentes, o MCC começou rebatendo, e graças a uma partida sensacional do wicketkeeper Danny Williams, que fez 98, sua equipe colocou um alvo de 206 para os donos da casa. Donos estes que aceitaram o desafio e chegaram a 198, com uma nova boa atuação de Musiani e Fennell dando competitividade também ante aos estrangeiros. No sábado aconteceu a magia. Quiçá se poupando pelos 4 jogos em 2 dias, o MCC fez apenas 120 em sua entrada. Santiago Rossi, Agustin Hussain e Iñaki Jimenez fizeram um jogo inesquecível, no qual eles limitaram o MCC a 120 corridas, dando 121 como alvo. Esse alvo atingido em 17.4 overs. Obrigado, Musiani. No segundo jogo do sábado, mais uma vitória com placar curto. Olhando os 2 times, apenas Thomas Ulnott fez algo destacável com 41 corridas. Contudo, o espetáculo esteve no bowling. De um lado, a seleção argentina tinha J.C. Hurley, com números muito bons, no caso 4 overs e apenas 14 corridas cedidas, e Hernan Fennell com 3 overs, 9 corridas cedidas e 3 eliminações. Já do lado do MCC você tinha Johan Malcolm Hansen com 4 overs, 13 corridas cedidas e 1 wicket, e Jonathan Fawcett com 4 overs, 18 corridas cedidas e 4 wickets. Prevaleceram os argentinos. No domingo, infelizmente para a seleção da casa, o mojo se foi. Uma boa exibição coletiva do MCC colocou 195 como alvo, e diferente das outras partidas, eles não conseguiram correr atrás, ficando com apenas 100. Destaque novamente para Johan Malcolm Hansen e suas 45 corridas, com o chefe da delegação Darren Bicknell, que jogou esse jogo com seus 52 anos, conquistou 3 wickets, e David Atkin, que fez um jogo ainda melhor do que seu chefe, lançando 4 overs, tendo um maiden, cedendo 12 corridas e também eliminando 3 jogadores. No segundo jogo, foi mais um péssimo rendimento da 6ª melhor seleção das Américas no bastão. Excluindo-se Pedro Barón, foi um jogo em que o MCC não teve dificuldade nenhuma. Ben Claypotle fez 46,
Will Phillips fez 47 e, para ilustrar o péssimo jogo, Hernan Fennell, que foi um dos destaques dessa série, cedeu 41 corridas em 4 overs. Por fim, a nossa última parada é na nossa pátria amada Brasil. No caso, eu esperava nessa edição poder dizer para vocês onde que será sediado a primeira etapa do Brasileirão deste ano, mas felizmente, né? Essa decisão ela vai ser tomada apenas no dia 10 de fevereiro, quando haverá um comitê da Cricket Brasil. Então eu espero que até o próximo Cricketistas eu possa falar com vocês acerca de onde que será e qual vai ser o planejamento. Bom, queridos, então esse foi o segundo Cricketistas do ano, né? No caso, a gente está fazendo 2 por mês, um no caso em meados do mês e o outro no final. O próximo ele deve sair na segunda semana de fevereiro. Então, caso você esteja interessado em mais notícias do cricket em língua portuguesa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, aqui no YouTube, Cricketistas. E a gente está passando por algumas mudanças e vamos deixar vocês a par através do YouTube. Um forte abraço a todos.